Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa sexta, ou bom outro dia aí, depende de quando vocês estiverem assistindo, né? Hoje mais uma aula de Geografia Geral, e hoje o tema é Índia e tigres asiáticos. A gente está fechando esse bloco de aulas sobre as regiões do mundo, vai faltar uma aula sobre o Japão, uma aula sobre a China, uma aula sobre a Oceania e uma aula sobre a Antártica. E aí a gente começa as revisões, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar de Índia, depois a gente vai falar dos tigres e também dos novos tigres asiáticos mais para o final da aula, tá bom? Então, a Índia, né, o país Índia, é um país tão grande que ele também é chamado de subcontinente indiano, né? Ele é uma península, vamos dizer assim, né? Porque ele tem essa área aqui, ó, que está sobre o Oceano Índico, né? Então é um país com grande extensão territorial, aí mais de 3 milhões de quilômetros quadrados de extensão territorial. Além disso, a Índia também é o segundo país mais populoso do mundo, só está atrás da China. A Índia tem 1,3 bilhões de pessoas. Ô, Jen, tudo bem? Acabei de começar. Comecei a gravar, mas eu estou no primeiro slide, literalmente. Tá bom? Estou falando aqui que a Índia é tão grande que ela também é chamada de subcontinente indiano. E aí ela tem uma grande extensão territorial, tá? A Índia também é o segundo país mais populoso do mundo, só atrás da China, né? A Índia tem 1,3 bilhões de pessoas, a China tem 1,4 bilhões de pessoas, mas já tem estimativas de que a China vá passar a Índia em população total nos próximos anos, né? A China tem cidades muito maiores, assim, em questão de população, do que na China. A densidade populacional na Índia é muito maior também, né? Porque boa parte do território chinês é de montanhas, tem o deserto chinês também de Gobi. Aqui na Índia as cidades estão mais distribuídas, então tudo isso faz do país, né, ser um pouquinho, ter uma densidade um pouquinho maior, e nos próximos anos aí também vai passar a China em população total, tá bom? E lembrando que a Índia também é uma ex-colônia britânica, né? A Índia era considerada a bela pérola da coroa britânica. Na verdade, a Índia sempre foi uma espécie de Miami para a Inglaterra, sabe, para o Reino Unido. As pessoas iam muito para a Índia, os lords, né, ingleses, britânicos iam muito para a Índia para passar as férias, nos safaris, andar de elefante, caçar elefante. A Índia sempre foi meio que um resort aí para a coroa britânica, né? Lá no começo do mercantilismo, das grandes navegações, toda a importância da Índia com as especiarias e com o comércio com a Ásia. Tranquilo? Relevo da Índia, a gente tem basicamente, né, três áreas. A gente tem os planaltos, as planícies e a cordilheira do Himalaia, né? Então, começando pela cordilheira, aqui ao norte a gente já tem a cadeia do Himalaia, as montanhas mais altas do mundo, né? Regiões com mais de 6.000, 7.000 metros de altitude. A gente tem as planícies, né, próximas aos rios. A gente tem vários rios aqui na Índia, né? O Ganges aqui em cima, que é o principal, próximo à capital Nova Delhi aqui também, além da planície costeira, essa área verdinha, né, próxima ao oceano, e o meião da Índia a gente denomina o Planalto de Deccan, né, que são áreas nem muito baixas, nem muito altas. A própria capital, a Nova Delhi, fica no meio do Planalto de Deccan. Mas basicamente esses três, a Cordilheira do Himalaia ao norte, o Planalto no meião da Índia, e na borda próximo ao continente e nos vales fluviais, nos vales dos rios, a gente tem as planícies, a principal delas a planícies do Rio Ganges. Sobre o clima, aqui na Índia a gente tem um clima muito diferente e muito complexo também, que é o clima de monções, né? Mas não só o clima de monções, a Índia também tem um clima tropical mais ao sul, um clima árido mais ao noroeste, e um clima de montanha próximo às montanhas, próximo às cordilheiras do Himalaia.
Mas o que importa, que o vestibular gosta muito aqui de falar sobre clima, é o clima de monções, né? E aí o clima de monções é uma especificidade aqui no Sudeste Asiático. Ele acontece justamente nessa península indiana, e ela tem duas características, uma no verão, uma no inverno. Então, no inverno, o que, que acontece? No inverno, a gente tem um centro de alta pressão aqui no continente. Alta pressão é quando o ar frio sobe, né? Aliás, é quando o ar frio desce, alta pressão, ar frio descendo. Essa alta pressão, ela vai empurrar esses ventos do continente, essa umidade, esse ar frio do continente, para o oceano, né? Então, o continente ele vai ficar mais seco. Esse ar frio, que teoricamente tem umidade, ele vai sair do continente. Esses ventos vão ser soprados para o oceano, deixando o continente mais seco. No inverno, o inverno indiano é um inverno muito seco, provoca muitas secas. Isso tem muitas consequências na agricultura, tá bom? Então, monções de inverno é quando o vento seco sopra do continente para o oceano, deixando o continente ainda mais seco. Deixa eu permitir aqui que a Vivian está entrando. Cadê? Tá carregando lá. Oi, Vivian, agora sim, bem-vinda, tudo bem? Eu tô no comecinho da aula, é o terceiro slide, quarto slide. Tá? Tô falando aqui sobre o clima de monções, que é muito típico aqui da Índia, tá bom? E no inverno, o clima de monções, o clima de monções deixa o continente indiano um pouquinho mais seco, os ventos secos sopram do continente para o oceano, provocando várias secas, né, aqui no continente. Que é isso, tudo bem. Então, no inverno, a gente tem secas no continente indiano. No verão, é o contrário. De vez em ter uma alta pressão no continente, a gente vai ter uma baixa pressão no continente. E aí, a baixa pressão é quando o ar quente está subindo. E se o ar quente sobe, ele vai condensar e vai formar chuva, né? Além de que a baixa pressão, ela puxa a umidade do oceano. Então, durante o verão aqui no Sudeste Asiático, na Índia, a gente vai ter a umidade saindo do oceano, indo para o continente, e isso provoca grandes chuvas na Índia, aqui no Sudeste Asiático, durante o verão, por causa das monções de verão, por causa dessa baixa pressão, que chupa, né, literalmente suga toda a umidade que está no oceano. Tá? Não sei se vocês lembram, ano passado, retrasado, eu acho que foi ano passado, aqueles meninos que ficaram presos na Tailândia, na caverna. Eles entraram com o treinador e aí choveu e eles ficaram presos dias dentro da caverna. Lembram ou não? Teve uma operação de resgate, outros países ajudaram, né? Eles ficaram presos numa área ali na Tailândia e a chuva que veio foi uma chuva de monção, né? Era verão, no verão chove muito por causa das monções de verão e causa grandes alagamentos, né? Os alagamentos são muito comuns. Se no inverno é muito comum a seca, no verão é muito comum as cheias, os alagamentos por causa das monções de verão, das chuvas de verão ali na Índia e no Sudeste Asiático. Beleza com monções, então? No inverno, deixa o continente seco, no verão, deixa o continente úmido. No inverno, temos uma alta pressão, no verão, a gente tem uma baixa pressão. Tá bom? Passando sobre hidrografia, aí a gente tem alguns rios, né, bastantes rios, na verdade, ali na Índia. Os principais dele, Ganges, o rio Ganges, que é um rio sagrado também para a religião hindu, né? Aqui no norte, onde fica, aqui a gente tem nessa região a capital, né, Nova Delhi, e o rio Brahmaputra, aqui também, né, a nordeste, próximo já a cadeia dos Andes, esse rio também é importante. Aqui a gente tem uma grande densidade populacional, como a gente vai ver nos próximos slides. Mas a gente tem os outros rios também, né? Mas são rios menores,
e mais aqui ao sul a gente não tem tanta população, a população está mais concentrada aqui no norte também, tá bom? A gente tem aí ó, o rio Ganges, o Indo, Brahmaputra, o Yamuna, Godavari, o Kaveri, o Narmada e o Krishna. Normalmente esses rios são todos sagrados aí, importantes para a religião hindu, e esses rios nascem, a maioria deles nascem aqui no Himalaia, né? Os rios sempre nascem na região mais alta e desaguam na região mais baixa. Aqui sobre população, que eu estava falando para vocês. Então a gente tem, ó, aqui no norte, essa área aqui do mapa, ela está mais escura porque ela tem uma densidade populacional, ela concentra mais população do que ao sul. Aqui está Nova Delhi, a capital, né, outras cidades importantes aqui mais ao norte e nordeste da Índia, tá? E a Índia, uma outra questão sobre população é que a Índia é muito multicultural, né? A Índia ela tem diversas etnias, diversas religiões, diversas línguas. Embora se fale o inglês por causa da colonização britânica, a gente tem línguas nativas, a gente tem algumas religiões também, e um idioma oficial, que é o hindu, né? O hindi vem do hinduísmo. Na Índia também, ainda mais atualmente, com o primeiro-ministro, o Mahatma Modi, ele é um cara muito nacionalista, muito um nacionalista hindu, então ele é favorável, né, a esse cerceamento de outras etnias, privilegiando os hindus, o que não é muito bem-vindo ali no Sudeste Asiático, mas ele vem sendo reeleito, é um cara nacionalista, um cara populista, bem no jeitão que a gente tem aqui do Trump e do Bolsonaro hoje, do cara na Polônia também, né? Ele é um cara bem nacionalista, com um discurso muito, muito incoerente, não, eu ia falar, muito, não preconceituoso também, intolerante, tá bom? Mas a gente tem, sim, várias etnias e culturas e línguas dentro aí da Índia. Aqui está bem divididinho, né? Etnias indo-arianos, 72%, que são os hindus, né? A maioria, mas também tem os drávidas, os mongóis e outros, né? Os drávidas também, uma separação aí com os hindus durante séculos passados. O idioma oficial é o hindi, que vem do hinduísmo, mas também tem o inglês, também tem o drávida, que é bem falado aí, e as línguas regionais, né? O telugu, o bengali, o marathi, o tamil, o urdu, o gujari. Então, é um país muito multicultural, com várias línguas, isso também torna o processo social, né? A sociedade um pouquinho mais complexa, até porque a gente também tem a questão das castas na Índia, né? É um país muito dividido, não tem uma coesão social como a gente vê no Ocidente. Não sei se vocês lembram, não sei se vocês lembram da novela Caminho das Índias na Globo, que mostrou um pouco, né, culturalmente o que era a Índia, e os personagens principais, um deles era o Dalit. Então a Índia é dividida dentro do hinduísmo, é dividida entre essas castas como se fossem classes sociais, mas a questão é que lá você não tem um, um mecanismo de mudança de classe. Se você nasce Dalit, você sempre vai ser Dalit. Se você nasce Sudras, você sempre vai ser Sudra, e assim por diante, né? Então é dividido, como está aí para vocês. Os Brahmins são os caras mais ricos, né? As atividades religiosas, intelectuais, os que estão no topo da pirâmide. Depois vem os Kshatriyas, né? Os guerreiros e os governantes, políticos, e o pessoal do exército. Os Vaisyas, que são os mercadores artesãos, boa parte aí da população indiana são de Vaisyas, né, Vaisyas. E os Sudras, os trabalhadores e servos, né, um nome bonito para escravos modernos, não é mesmo? São as pessoas que trabalham em casa, como domésticos, como limpam as ruas, né? Também boa parte da população é de Sudras, e os Dalits, sem castas, são os marginalizados, são os intocáveis, as pessoas marginalizam mesmo os Dalits, né? Não tem contato, eles não podem casar, não podem nem casar, a não ser entre eles.
Então, embora aí a Índia desponte, como a gente vai ver, como uma grande potência, um dos principais países emergentes, a gente vê ainda dentro da sociedade indiana, que é multicultural, uma grande estratificação, uma grande intolerância em relação a boa parte da população. A Índia também não é um país rico, né? É um país emergente, vem crescendo 5, 6% ao ano o PIB, mas é um país ainda muito pobre, com uma grande desigualdade social, né? Boa parte das cidades indianas são cidades pobres, com grandes problemas. É um país ainda também muito rural, ao contrário da Índia, que passou aí da população rural para a urbana no ano de 2012, a Índia ainda tem uma população extremamente rural. Boa parte da população ainda está no meio rural e não no meio urbano. Então a gente tem essa estratificação social, lembrando, não tem chance de passar para outra classe, para outra casta, né? E se você nasce Sudra, você sempre vai ser Sudra, embora tenha sido oficialmente abolido nos últimos anos, a sociedade indiana ainda permanece usando essas classificações aí, essa estratificação pelas castas na sociedade. Bem, bem complicado, né? Muito retrógrado, também concordo. E é complicado falar, né? Porque é uma questão religiosa, é uma questão étnica, assim, é claro, a gente tem que fazer análise, mas ao mesmo tempo é dentro da sociedade. A sociedade indiana sempre foi assim. É muito difícil mudar, muito difícil comentar também, porque também a gente está naquele limite entre ser intolerante, embora eles sejam, ou mesmo a gente fale que eles sejam, e, e compactuar também com a estratificação é complicado, tá? Sobre religião aí, boa parte é hindu, né, o hinduísmo, mas também existem outras religiões, aí, o islamismo, o cristianismo. Dentro do cristianismo tem os católicos, os protestantes, os ortodoxos, e aí as religiões mais regionais, né, o sikhismo, o budismo, o ianismo e outras religiões aí que a gente pode colocar também. E aqui em cima tem os mapinhas nas regiões onde, por ser uma sociedade muito estratificada, né, as regiões também têm regiões de cristãos, regiões de hindus, regiões de islâmicos, né? Então é bem separadinho. Embora o hinduísmo tenha no país todo, as outras regiões, ó, os budistas estão aqui no Nordeste e mais aqui no Sudoeste. Os cristãos mais no Nordeste e mais no Sul. O islamismo um pouco mais espalhado, o ianamismo mais aqui no oeste e o sikhismo uma pequena região lá no norte do país, tá? Então isso também demonstra como a sociedade indiana é mesmo multicultural. Muitos, inclusive, imigrantes de outras colônias britânicas foram para a Índia. Tem muitos indianos também no Reino Unido, né? Migraram para o Reino Unido por ser ex-colônia, mas também muitos outras pessoas de outras colônias do Reino Unido migraram para a Índia para trabalhar na Índia e etc. E aí a gente vai para um pouquinho da história indiana, da independência indiana em relação ao Reino Unido, né? Então, na verdade, foi um movimento que reuniu organizações políticas, organizações filosóficas e também alguns movimentos sociais. Há embates religiosos como no Oriente Médio ali na Índia, a gente vai falar da Caxemira, tá? Que ainda é uma região de tensão entre hindus e muçulmanos, tá bom? Mas a independência ela se deu então com a organização desses movimentos e o objetivo era acabar com o domínio da Companhia Britânica das Índias Orientais, aquela famosa organização lá que tem os Piratas do Caribe, lembram? Quem assistiu Piratas do Caribe tem a Companhia Britânica das Índias Orientais, né? Então o objetivo era justamente falar da independência indiana, né, deixar de ter relações assim, mais diretas com o Reino Unido. E aí o Reino Unido, na Primeira Guerra Mundial, ele vai
vai estimular os indianos, né? Vai estimular os indianos a independência e exigir mais lojas do governo. O próprio Reino Unido vai dar uma forcinha no primeiro momento para o movimento de independência. Em 39 e 45, durante a Guerra Mundial, foi marcado o auge, né, das campanhas de movimentos políticos sociais para a independência. Embora o Reino Unido, o Reino Unido queria se desvencilhar, né? O Reino Unido estava falido, estava no meio da guerra, não tinha como ficar cuidando das suas colônias, né? E aí entre 39 e 45 eclodiu grande parte dos movimentos políticos sociais pela independência. E a Índia vai permanecer ainda na coroa britânica até janeiro aí de 1950, quando finalmente a gente tem a Constituição Indiana entrando em vigor e é o estabelecimento da República Indiana, né? As duas grandes figuras do movimento de independência, o Nehru, à esquerda, e o Gandhi, Mahatma Gandhi, à direita, figuras do Gandhi chegou até a ganhar. O Gandhi e o Nehru, os dois ganharam o Nobel da Paz pela independência da Índia. E aqui embaixo, cidadãos celebrando a independência do domínio britânico nas ruas de Calcutá, que é uma outra grande cidade na Índia. É claro, teve muito conflito, a população indiana se organizou, né, em milícias, em rebeldes para lutar contra o poderio britânico, mas é verdade que o Reino Unido, como estava muito envolvido na Segunda Guerra Mundial, ele não deu muita bola, e isso acabou favorecendo também, né, a independência na Índia por causa da Segunda Guerra Mundial. Muitos indianos, inclusive, também lutaram com os aliados, né, na Segunda Guerra Mundial. Lutaram principalmente ali no norte da África, nos países muçulmanos. Daí essa miscigenação. Muitos muçulmanos acabaram tendo contato com indianos, foram para a Índia depois. Durante a Segunda Guerra Mundial, a gente teve essa miscigenação aí dos indianos com os países do norte da África islâmicos. Sobre economia, como eu estava falando, após a descolonização, né, após a independência do Reino Unido, a, a Índia teve um crescimento industrial muito grande, muitas indústrias, principalmente indústrias de têxteis, indústrias alimentícias, acabaram surgindo na Índia. A Índia já figurou como a 12ª economia do mundo, hoje acho que está um pouquinho para baixo, né? Não está em 12º, mas já figurou entre a 12ª maior economia do mundo. Dentre os principais fatores de crescimento da Índia atual, as multinacionais, né? Principalmente multinacionais britânicas. Olha aí, ainda tem uma grande relação com a coroa britânica, né? Com o Reino Unido. Por quê? Porque a gente tem muita população, 1,3 bilhões de pessoas, uma mão de obra barata, né? Sem muita formação, embora a formação da população tenha crescido nos últimos anos também, e um mercado consumidor enorme, 1,3 bilhão de pessoas, muita gente pode comprar os produtos. Tudo isso faz com que grandes empresas, não só britânicas, americanas, outros países da Europa também levam as empresas para a Índia. Então, a instalação dessas empresas multinacionais é facilitada por causa da mão de obra barata e do grande mercado consumidor. Além do que a Índia também tem riquezas naturais, né? É um país que produz muita energia, é um país que tem muito carvão, é um país que tem muitos minerais, isso também cresce os olhos dessas empresas. Aqui que eu ia falar, deixa eu lembrar, o mercado de telemarketing dos Estados Unidos, todo o mercado de telemarketing dos Estados Unidos está na Índia, né? Não está nos Estados Unidos. E aí eu sempre falo isso, porque eu acho isso uma loucura. Olha que louco, é mais barato fazer uma ligação da Índia para os Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos. Por isso que o telemarketing todo americano, né, estadunidense, está dentro da Índia. Muitos atendentes de telemarketing são indianos, na verdade estão na Índia, por isso são indianos. Né? Tem várias séries norte-americanas, filmes também. Acho que tem um episódio de Big Bang Theory que eles ligam por telemarketing, atende um indiano. Tem vários filmes que
os carros nos Estados Unidos têm uma central, né, de informações, o próprio carro liga para a central e quem atende na central são indianos. Então, isso demonstra como a economia hoje está globalizada, como os meios de comunicação são importantes, é, e como é barato, né? Como é barato levar todo um setor de serviços para um país, mesmo que seja lá do outro lado do mundo. Sobre as indústrias, como eu estava falando, a Índia vem despontando aí junto com a China, junto com o resto do Sudeste Asiático, a Índia vem despontando como um dos principais países que atraem empresas no mundo. A Índia também tem um grande investimento aí em tecnologia. A Índia tem grandes tecnopolos, como é o caso aí de Bangalore, no sul do país, que é um centro de pesquisa com parcerias com universidades britânicas, com Oxford, né, por causa da colonização. Então, a Índia vem formando mão de obra qualificada, embora essa mão de obra não fique na Índia, né? Se uma pessoa que tem a oportunidade de se formar, ela acaba indo para o Reino Unido, né? Às vezes até saindo da Índia e indo para o Reino Unido já com emprego garantido, né? Tem muita questão do intercâmbio cultural, do intercâmbio acadêmico. Muitos indianos saem da Índia, vão estudar na Inglaterra e voltam para a Índia ou acabam ficando na Inglaterra, tá? Então, essa questão aí da formação profissional tem crescido e é uma formação que vem tendo maior capacidade, né? Uma mão de obra cada vez mais bem formada na Índia. O problema é que tem 1,3 bilhão de pessoas, nem todo mundo tem acesso a essas políticas educacionais, né? Mas sim, temos uma indústria tecnológica de ponta, eletroeletrônicos, agroindustriais, uma grande indústria de informática, principalmente softwares, né? A Índia é uma grande produtora de softwares, de programas de computador, programas de smartphones para o mundo todo, uma indústria grande de biotecnologia, de siderúrgica, de química e de têxtil. E aí, aqui, o centro, né, o Tecnopolo de Bangalore, que fica no sul da China, um polo, uma cidade inteira construída do zero, com grandes universidades, com grandes empresas também ao redor da Universidade de Mangalore, formando cada vez uma mão de obra mais qualificada. Deixa eu ver se tem alguma coisa para falar. Não, é isso. E aí, sobre a agropecuária, a Índia hoje é a segunda maior produtora agrícola a segunda não, deve ser a terceira, porque a segunda é o Brasil, né? Mas é uma grande produtora de alimento, até porque tem que alimentar 1,3 milhões de pessoas, planta muito arroz, muito feijão, muito algodão, batata, trigo, né? Ela atende principalmente o mercado interno, uma grande população, e boa parte da população está empregada aí no setor agropecuário, 52,1% de toda a população está empregada no setor agrícola. A Índia também é a maior produtora mundial de leite e tem o segundo maior rebanho de gado do mundo, embora, né, a Índia não consuma carne. A vaca é considerada um animal sagrado, eles não comem carne bovina, embora o leite eles podem tomar, né? Então tem um grande rebanho, mas não é rebanho bovino, é rebanho ovino, né, de ovelhas, rebanho de cabras, caprinos, mas de carne bovina eles não podem comer, porque a vaca é considerada um animal sagrado, é um dos deuses, né, dentro da religião hindu. 175 milhões de animais aí criados na Índia. E aí você perguntou, Jane, né, dos embates religiosos, a gente tem a questão da Caxemira, né? A Caxemira é essa região aqui no norte da Índia. A Caxemira, na verdade, ela foi dividida entre Índia, China e Paquistão, né? Mas atualmente o principal conflito é entre Índia e Paquistão. Essa região, ali, ó, em 1947, ela era território de um príncipe, né, os Marajás indianos, chamado Hari Singh Bahadur,
E aí, com o final da Segunda Guerra Mundial, o território foi dividido entre a Índia, entre a China e o Paquistão. Após a independência da Índia, né, tanto a Índia quanto o Paquistão foram à guerra em várias ocasiões para dominar esse território. Esse território é muito importante porque boa parte dos rios que nascem, dos rios que correm para o continente indiano, né, para o país indiano, e para o Paquistão, nascem na Caxemira, né? Então tem uma questão estratégica de comandar as nascentes desses rios, ainda mais na Índia. De novo, tudo leva a população. 1,3 bilhões de pessoas, a China precisa ter um abastecimento hídrico, né, razoável para todo mundo. Então, a Caxemira se torna uma região muito requisitada por ter as nascentes dos rios, além de ter também algumas reservas minerais, né? Então, aí, em 1989, a gente tem a área indiana da Caxemira sofrendo atentados terroristas por parte de muçulmanos paquistaneses, e o Paquistão também acusa o exército indiano de torturar, de assassinar, de estuprar até mulheres paquistanesas na fronteira aqui com o Paquistão, na Caxemira, né? Mais recentemente teve um conflito com o exército chinês. O exército chinês tem mandado tropas para a região também, mas não por causa da Caxemira. Quando a gente falar de China, a gente vai falar de outra região aqui, ó, que está pertinho da Caxemira, mas que a Índia vem tendo grandes conflitos em relação a uma disputa interna no seu território também, tá bom? Mas aí a China também tem mandado homens, né, do exército para a região da Caxemira, mas não teoricamente para a Caxemira, e sim para essa outra região dentro da China, tá bom? E aí já tem vários planos de fazer um plebiscito, né, para a população da Caxemira votar, se eles querem Índia, se eles querem Paquistão, se eles querem China. Aqui a gente tem uma questão, então, natural de domínio das nascentes dos rios, mas é uma questão étnica e religiosa por causa dos muçulmanos paquistaneses, por causa dos hindus indianos na Índia, tá bom? Então, aqui o conflito é étnico, é religioso e também é um conflito pelo domínio aí das nascentes dos principais rios que vão correr para a Índia e para o Paquistão. Deu para entender? Caxemira? Sim. Eu termino Índia aqui. Então, tudo que eu tive que falar de Índia já foi: economia, independência, indústria, agropecuária e a questão da Caxemira, tá bom? Vou falar um pouquinho agora de tigres asiáticos e de novos tigres asiáticos, né? O termo tigre se refere a tigres asiáticos são 4 países aqui no Sudeste Asiático, né? Então a gente tem a Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura e Taiwan, tá? Esses 4 países são considerados os tigres asiáticos. E eles têm esse nome de tigres, né? Porque eles alcançaram um desenvolvimento muito rápido, um desenvolvimento econômico, industrial muito rápido na década de 70. Então, como se fosse a questão da ferocidade, sabe? Foi um desenvolvimento muito grande, muito feroz, muito rápido, e eles acabaram ganhando o nome, esse apelido de tigres asiáticos. Daí que vem o nome, tá bom? Esses países vão adotar um modelo industrial caracterizado para exportação. Então, várias indústrias se instalam nesses países, mas não para o mercado consumidor interno, e sim para exportar os produtos, né, para outros países. Principalmente, muito do capital que foi investido nos tigres é capital japonês, ou foi capital japonês, indiretamente também foi capital americano, tá bom? Porque os Estados Unidos investiu muito no Japão. A partir do momento que a indústria japonesa, e a gente vai ver isso quando falar de Japão também, a partir do momento que a economia japonesa não conseguia mais crescer, tanto por causa do território, o Japão está aqui, ó, são essas ilhazinhas pequenas aqui, né? Então, quando a economia japonesa não conseguia mais crescer internamente, ela começou a investir em outros países. Daí surge
os tigres asiáticos, no primeiro momento com capital japonês, depois japonês e americano. A gente vai falar dos novos tigres asiáticos, que aí já é uma segunda onda de investimento. Na verdade, os novos tigres eles vão ter relação com o capital chinês, né? Hoje não é mais o Japão ali que comanda as relações comerciais, hoje é a China, e aconteceu a mesma coisa. A partir do momento que a China não conseguiu mais crescer internamente, ela começou a investir em outros países, daí a gente vai ter os novos tigres. Mas vamos focar aqui nos tigres primeiro, né? Então, na década de 70, a gente tem esse grande desenvolvimento econômico nesses países aqui do Sudeste Asiático, os tigres asiáticos, e as empresas, as indústrias produzem para exportação, não para o mercado interno, mas para exportação. O consumo interno não é tão incentivado, porque nesses países a gente vai ter como é que fala? Uma tabela de impostos muito grande, né? Então é muito caro produzir para vender dentro dos países, é mais barato produzir para exportar. Nesses países a gente tem as zonas especiais industriais, como tem na China, como tem no Japão. Então são zonas especificamente onde as empresas podem se instalar e produzir para exportação, tá bom? E aí dentro dos tigres, o principal deles que a gente tem é a Coreia do Sul. Eu achei que ia vir agora, mas ainda tem um outro slide de tigres. Então, à exceção da Coreia do Sul, os tigres vão adotar uma política de incentivos para atrair essas empresas. A Coreia do Sul tem uma economia mais tecnológica, uma economia mais desenvolvida, né, até certo ponto. Então, à exceção da Coreia do Sul, os países vão criar essas zonas de processamento de exportação, as ZPs, né? O Estado vai doar terrenos, vai dar isenção de impostos, para atrair essas empresas e essas empresas produzirem nos países, parte do lucro fica nos países, mas grande parte dos produtos, né, vai ser exportado mesmo. Também houve um apoio de governos para o desenvolvimento de infraestrutura, de transporte, de comunicação, de energia. Então, os governos de Singapura, Hong Kong, Taiwan vão investir em estradas, em portos, né, na questão da comunicação, rede de internet, rede de comunicação mesmo, produção de energia, além de que também investiram em qualificação profissional, né? São países que têm índices educacionais muito grandes. Lembrando aí que Taiwan e Hong Kong são tecnicamente chinesas, né? São regiões administrativas chinesas, mas com certa autonomia econômica e política. Mas a questão da qualificação profissional é muito boa nesses países, tá? Os lucros obtidos, como eu estava falando, parte fica nos países, a outra parte vai para as empresas, né, para os outros países, mas por causa da grande concentração de população nessas regiões, são países pequenininhos, então a densidade populacional é muito grande, a gente vai ter um exército industrial de reserva. Esse é um termo marxista, né? O que é o exército industrial de reserva? É justamente, você não quer trabalhar aqui? Tudo bem, tem 10 lá fora querendo trabalhar, né? Ou seja, tem boa parte da população não empregada, e isso faz com que os salários sejam menores, né? Isso faz com que os salários abaixem, embora com direitos trabalhistas, os salários são bem baixos por causa do tanto de população que existe nesses países, por causa da densidade demográfica, que é bem alta, tá? Exército industrial de reserva, como se fosse uma reserva, literalmente, do mercado de trabalho, tá bom? Muitas empresas no setor de tecnologia, automobilística, né, vem ganhando espaço. A gente vai falar de Hong Kong não, da Coreia do Sul, que tem grandes empresas aí automobilísticas, grandes empresas no setor de telecomunicações, na Samsung, que é coreana. Então, os tigres são bem importantes ali para a economia no Sudeste Asiático. Sobre Coreia do Sul, a gente tem aí o modelo sul-coreano, ele vai ser um pouquinho diferente do que foi nos outros países, né? Em Hong Kong, Taiwan e Singapura. Na Coreia do Sul, vão se criar chaebols, né?
As Chaebols são redes de empresas familiares, né? É a mesma coisa que vai acontecer no Japão. As grandes empresas japonesas também são empresas familiares. Toyota, Suzuki, Mitsubishi, sempre Toshiba, são sobrenomes importantes dentro do Japão. Na Coreia do Sul, isso também vai acontecer. Então, essas grandes empresas, chamadas de Chaebols, né, são empresas com forte cunho familiar. A Hyundai, a Daewoo, a Samsung, a Look Goldstar, são todas empresas com fortes laços familiares. E o próprio governo sul-coreano vai incentivar a criação dessas empresas, né, por parte das famílias. E aí uma grande diferença da Coreia do Sul para os países que também tiveram um processo de revolução industrial aí na década de 60, 70. O Brasil, por exemplo, né? O Brasil foi um país que também teve uma industrialização tardia, assim como a Coreia do Sul. Por que a Coreia do Sul é desenvolvida hoje e o Brasil não? Bom, aí a gente tem alguns aspectos a considerar. Primeiro, o incentivo do governo sul-coreano a essas empresas nacionais. Isso não aconteceu no Brasil. A gente não teve um incentivo à criação de empresas nacionais. Pelo contrário, a gente atraiu empresas multinacionais, principalmente as automobilísticas, a Ford, a Chevrolet, a Fiat, para virem para o Brasil, enquanto que na Coreia do Sul foi incentivada a criação de empresas automobilísticas, né? A Hyundai é uma das maiores montadoras de automóveis hoje no mundo e é sul-coreana, tá? A mesma coisa na questão da telecomunicação. O Brasil privatizou boa parte das empresas de telecomunicações, enquanto que a Coreia do Sul incentivou a criação de empresas de telecomunicações. O Brasil, além de ter privatizado, ele abriu o mercado para empresas estrangeiras, né? A Eletropaulo, que hoje é a Enel, que distribui energia, né, no Brasil todo, era uma empresa americana e hoje a Enel, se não me engano, a Enel é italiana, né? E na Coreia do Sul não, na Coreia do Sul ainda está na mão do Estado, além de ter incentivado a criação dessas empresas, como é o caso da Samsung. A Samsung hoje é a segunda, se eu não me engano, é a primeira marca em vendas no mundo, vende mais que o iPhone, né? Porque o iPhone está muito localizado nos Estados Unidos, mas a Samsung vende mais que o iPhone considerando o mundo todo. Talvez não tenha o mesmo faturamento que a Apple, mas vende mais que o iPhone. Então a Samsung aí, hoje não só com celulares, mas a Samsung tem uma linha de televisões, de outros aparelhos eletrônicos que acabam também abrindo mais o mercado para essa empresa, tá bom? Além de que a Coreia do Sul vai incentivar o que o Brasil incentivou? Educação, né? Formação de qualidade. Na Coreia do Sul, os índices educacionais são os melhores do mundo, né? Educação pública de qualidade, com grandes universidades e parcerias de intercâmbio acadêmico também para a Europa, para os Estados Unidos, muitos coreanos nos Estados Unidos, muitos coreanos na Europa, fazendo esse intercâmbio acadêmico. Então, um dos pilares da diferença desse processo de industrialização da Coreia para a América Latina, para o Brasil, é um incentivo à formação de qualidade, é um incentivo à educação de qualidade, né? A gente tem que considerar também o tamanho dos países, é claro, a Coreia do Sul é menor que o estado de São Paulo, né? Isso influencia, é muito mais fácil gerenciar um país do tamanho menor do que o estado de São Paulo do que um país do tamanho do Brasil. Eu sempre falo isso quando comparo o Brasil a outros países, países da Europa. O tamanho do Brasil, as pessoas não têm noção do tamanho que tem o Brasil, né? Territorial, estou falando. Isso é muito difícil organizar, financiar, politiquizar, né? O Brasil todo, porque é muito grande, são regiões muito diferentes umas das outras, é muito fácil colocar ordem dentro de um paísinho pequeno, tá bom? Mas as diferenças aí são essas, as principais diferenças essas, tá bom? E aí, para falar de novos tigres, né, além dos tigres asiáticos,
a gente tem os novos tigres asiáticos. Como eu estava dizendo, né, num primeiro momento, o capital japonês e norte-americano acaba indo para os tigres, né, porque a economia já não conseguia mais crescer internamente, eles acabam investindo nos tigres asiáticos, são países tecnológicos, principalmente a Coreia do Sul. Num segundo momento, a China também tem um período de crescimento muito grande, e aí não consegue também atender a toda a produção dentro do território chinês e começa a fazer investimentos nesses outros países. Os próprios tigres asiáticos começam a investir nos novos tigres, né? A própria Coreia do Sul tem muitos investimentos nesses novos tigres asiáticos, porque a economia também não consegue crescer em território pequenininho, a população pequenininha também, então ela começa a investir nos novos tigres. Quem são os novos tigres? Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas, tá? Esses são os novos tigres. Acabaram ganhando esse nome não pelo processo rápido de industrialização, como foi com os tigres, mas por serem países próximos ali, estão ali no Sudeste Asiático, né? Receberam investimento dos tigres, então acabaram puxando um pouquinho o apelido dos tigres asiáticos, tá bom? Eles têm muitos acordos comerciais com o Japão, com os Estados Unidos, com os tigres, com países europeus, mas aqui é diferente. Enquanto os tigres têm uma indústria altamente tecnológica, né? A Coreia do Sul aí com grandes empresas sendo criadas, nos novos tigres a produção ela é menos tecnológica. Na verdade, as indústrias que se instalaram nos novos tigres asiáticos são indústrias com pouco emprego de tecnologia, indústrias têxteis, calçadistas, de brinquedos, alguns produtos eletrônicos, mas não nada comparado aos novos tigres asiáticos, né? É muito comum pegar um brinquedo e tá lá, né? Made in Indonésia, made in Vietnã, made in Malásia. Esses países são grandes produtores de brinquedo para o mundo todo, de têxteis também, calçadistas. Hoje está muito na moda comprar da Ásia, né? Não só da China, mas do Vietnã, da Tailândia. Hoje ia ficar muito mais fácil com a internet, tá? E aqui a gente vai ter uma mão de obra ainda menos qualificada, né? Embora também com alguma qualificação, eu sei que o Vietnã, por exemplo, tem uma educação de qualidade assim muito boa, comparada ao Japão, comparada à Coreia do Sul. Boa parte da população ainda é pobre, ainda é mal qualificada, né? Não tem renda, não tem, ganham abaixo da renda média. Então isso faz com que a instalação dessas empresas nesses países com mão de obra pouco qualificada, mão de obra barata e também com grande população, são, de novo, todos esses países são países bem pequenininhos, né? Então, qualquer contingente populacional torna o país muito populoso. Então, isso cria um exército industrial de reserva que as empresas multinacionais, transnacionais, acabam usando, né? Acabam literalmente usando essa mão de obra para a produção dos seus brinquedos, produtos, calçados e roupas e vendem aí tanto aqui também é para exportação, tá? Os novos tigres também exportam os produtos, principalmente ali para os países da Ásia, né? É como se fosse, vamos dizer, o México dos Estados Unidos, sabe? A gente tem ali na Ásia, então, China, Índia, Japão, Coreia do Sul, as grandes potências industriais. E aí as empresas, as indústrias menos qualificadas estão nos novos tigres, estão ali nos países em volta e esses países exportam esses produtos para eles mesmos. Tudo bem? Beleza? Deu para entender? Tigres, novos tigres, Índia. O vestibular adora tigres asiáticos, tá? Principalmente Coreia do Sul, mais tigres asiáticos de modo geral. A gente vai falar mais de Taiwan, vai falar mais de Taiwan e Hong Kong, a gente vai ter uma aula sobre China, né? E são assuntos importantes dentro da política e da economia chinesa, então a gente vai falar um pouquinho mais dessas duas regiões, principalmente quando for falar de China. Eu não sei se é a próxima ou a próxima. Eu não sei se é daqui uma aula ou duas aulas que a gente vai falar de China. Eu acho que a gente vai falar de Japão primeiro e depois vai falar de China. Então, semana que vem, Japão.
na outra semana, China. Tá bom, gente? Meninas, dúvidas, comentários? É, é muito. A gente vê, eu lembro, eu que dou aula para o ensino médio também, mas é muito rápido que a gente vê tigres, né? Não, não, não entra muito, não especifica muito, não tem muitos detalhes. Mas o vestibular gosta muito de tigres asiáticos, tá bom? É isso, meninas. Obrigado aí. Qualquer dúvida me chame, eu vou pôr no Classroom a aula e os exercícios também para vocês fazerem. Obrigado aí, boa sexta, se cuidem. Beijão. Tchau para vocês. Obrigado.